Olá, bom dia. E aí, Fran, bom dia, tudo bem? Bom Bom dia, pessoal. dia, Como é que você tá? tudo bem? Eu sou a Fran, hoje estou aqui, representando a equipe do Tecnopark. Nós vamos começar aí uma série de lives para a gente bater um papo mesmo aqui, sobre temas relevantes para o empreendedorismo. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o Marcos, o Marcos Moll, aqui um parceiro importante nosso aqui do parque, tem muita história aqui com o Viçosa. E só falando rapidinho, para quem não conhece, o Parque Tecnológico de Viçosa, ele é um ambiente de inovação ligado aqui à Universidade Federal de Viçosa. Nós temos aqui uma incubadora de empresas, o Tecnoparque Social, o Tecnoparque Júnior. Já adianto aqui o meu convite para conhecer melhor aí o nosso trabalho. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que a gente considera aqui, que é o comportamento empreendedor, Então, nós vamos falar do comportamento empreendedor, atitudes para o sucesso empresarial, E aí, por isso, daqui a pouco nós vamos entender por que o Marcos é esse nosso convidado aí. Mas aí, Marcos, desse primeiro momento, eu peço que você se apresente para a gente e conte um pouquinho da sua trajetória como empreendedor. Beleza. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, né, Fran, por estar começando todo esse projeto de vocês aí, sendo esse primeiro convidado aí, fico lisonjeado aí pelo convite, vai ser um prazer aí bater um papo sobre isso. Bom, eu sou, né, o Marcos Moll, sou natural de Ponte Nova, comecei minha trajetória aí como empreendedor desde 1900 e bolinha, né, vou falar a idade não, mas tem muito tempo, então desde novo eu já trabalhei na época com meus pais em relação à loja de imóveis que ele tinha, então já fui cobrador, recebedor, entregador, montador de imóveis, enfim, algumas experiências nessa área. Logo quando eu formei, a gente tinha um bingo, que era um poupa-ganha, que eu fazia parte de gestão, juntamente com meu irmão. E aí em 2003, eu abri uma filial em Viçosa da TIM. E aí então a gente tinha uma revenda da TIM em Ponte Nova e Viçosa. Nesse momento, as divisões de sociedade da família já tinham sido realizadas, então eu era proprietário de duas revendas, dois dealers, né, da TIM na época. E em 2005 eu quebrei. Foi a primeira vez que eu tive uma experiência negativa, né, vamos dizer assim, em relação ao empreendedorismo. E naquele momento eu saí realmente de Viçosa com alguns débitos, mas que já estão todos quitados, tá? Eu posso voltar para você. Que bom. E aí, em 2005, então, eu quebrei e eu fui virar um gerente de loja da telefonia da Oi, lá em Belo Horizonte, na Savassi. A franquia era de um amigo meu, ele me convidou para ir. Realmente, naquele momento, eu precisava realmente sair né, para fazer novos voos e experimentar novos áreas. Aí eu fui convidado para lá. E de lá eu fui galgando um pouco mais minha trajetória dentro da telefonia. Virei supervisor de franquia de uma nova rede, através de um convite do gerente de contas que atendia a nossa loja. Nessa gerência de contas, eu fui abrir novas lojas em Uberlândia, onde eu conheci minha ex-esposa. E nesse momento, a gente, quando se uniu, né, vamos dizer assim, como casal, surgiu a oportunidade de a gente ir para o Espírito Santo, abrir uma franquia da Oi Atende. Naquela época, foi isso, 2008, 2007, 2008, a gente, assim, já falando um pouco, né, de comportamento empreendedor, que de certa maneira já estava implícito ali sobre as minhas formas de fazer, eu me coloquei absurdamente dentro de um risco muito bem calculado. Foi o primeiro lembrete aí. Eu sei que a gente está falando de comportamento empreendedor, né? Então, naquele momento ali, eu abri uma franquia da Oi em Vitória, no Espírito Santo, a loja de 400 metros quadrados. Eles pedindo um investimento de mais de 300 mil reais e eu só tinha 30 mil. Agora eu estou expondo isso numa rede maior, antes eu só expunha isso em bastidores. E aí, mas enfim, eu consegui fazer com que essa franquia virasse. A gente abriu uma franquia logo depois em Vila Velha e nós ficamos com as duas maiores franquias da Oi Atende, né, que era o modelo de negócio da operadora naquela época, até 2013. Quando eu separei, a gente resolveu vender as lojas. Então, o vender a loja para mim também foi um grande desafio aí, que é desapegar de alguma coisa que estava construída, né? Choro, funcionários não queriam que fosse vendido, funcionários queriam ficar com você, então foi coisas bem legais. Eu voltei para Minas, e onde eu fiz o Empretec em 2013, foi a primeira vez que eu tive contato com metodologia. E nessa oportunidade eu entrei no Empretec com o objetivo de aprender a ser facilitador. Meu objetivo era ser facilitador.
Só que naquele momento, por várias questões, surgiu inclusive uma vaga de ser consultor de marketing dentro do Sebrae Minas. Então eu virei CLT. Foi a segunda vez que eu tive experiência como CLT, né? Então eu já fui empresário, quebrei, virei CLT, virei empresário de novo, vendi meus negócios, então eu soube a hora certa de sair, porque depois disso a Oi deu uma caída boa em relação às oportunidades. E aí depois eu fui e entrei no Sebrae de novo como CLT, onde eu tive uma grande oportunidade, inclusive, de fazer parte aí do ecossistema, de contribuir de alguma maneira para esse ecossistema de tecnologia que existe hoje em Viçosa, no Tecnoparque e tal. Eu fiz muitos parceiros, desde Natália, Igor, Paulo Márcio, vários outros, Zé Geraldo, pessoal da Orientec. Então, assim, foram várias oportunidades que Viçosa me proporcionou e o que o Sebrae me proporcionou para esse desenvolvimento pessoal. Em 2017, eu voltei para Ponte Nova para assumir a gestão de uma das fábricas da Goiabada Zélia, né? A Goiabada Zélia hoje são duas fábricas, a fábrica de um tio e a fábrica da minha mãe. E a fábrica da minha mãe hoje eu sou responsável por ela, e aí eu estou nessa gestão desde 2017. E desde lá para cá a gente já teve um crescimento aí de faturamento de mais de 12 vezes. Então, assim, é uma gestão bacana, eu consigo fazer essa gestão, eu consigo trabalhar um pouco os meus projetos pessoais, como consultoria, como facilitação do Empretec, porque eu entendo que a prática, né, desses comportamentos é que vai me dando essa bagagem, essa musculatura para fazer dessa maneira. Bom, de uma forma, acho que bem resumida, é mais ou menos por aí. Tá? Isso mesmo, bem resumida mesmo, é muito bom, né? Sempre ouvir a trajetória, assim, de empreendedores, a gente vê, assim, que tem muitos desafios, mas também muitas conquistas, né? E aí, assim, entrando bem no nosso tema de hoje, assim, Marcos, fala pra gente, assim, o que que é comportamento empreendedor? Tá, beleza. Bom, lá em 1950, foi feito algumas pesquisas por alguns psicólogos norte-americanos e eles começaram a perceber que algumas pessoas tinham mais sucesso que outras, mesmo tendo ambientes totalmente iguais, né? Ambientes de legislação, ambientes políticos, ambientes econômicos. E aí foi identificado que algumas pessoas se comportavam de maneira diferente. Muitas pessoas têm motivação, têm vontade, têm garra, trabalham muito, mas na hora de fazer as coisas, que é tomar atitude, se comportar, talvez esse comportamento não estava sendo direcionado, canalizado para o seu negócio. Então, quando a gente fala em comportamento é o quê? É agir, né? É você praticar um comportamento, você praticar uma ação. Então, muitos empreendedores, eles têm boas ideias, mas não praticam. Tem alguns empreendedores que têm boas ideias, mas não sabem como praticar. E aí, quando a gente trabalha comportamento empreendedor, significa que nós estamos focando essas ações dentro de um negócio, dentro de uma atividade empresarial econômica, para que você possa ter resultados econômicos, financeiros, né, pessoais, que possam te levar a isso. Então, quando a gente fala, né, sobre comportamento empreendedor, ações que vão levar as suas atitudes, né, os seus comportamentos para melhorar o seu negócio, para melhorar a sua vida como empreendedor de forma geral. Então, o comportamento empreendedor surgiu aí dessa pesquisa de perceber que algumas pessoas saíam e tinham mais sucesso porque elas tinham mais comportamentos, empreendedores do que outras pessoas. É muito comum, Fran, a gente ver dentro do ambiente empresarial aquelas pessoas que ficam falando e reclamando, né? Eu visito muitas cidades aí, esse ano mais em Minas ainda, ano passado eu visitei mais cidades fora de Minas, muitas pessoas que reclamam muito e fazem um pouco. Então, o comportamento, para mim, são aquelas pessoas que fazem, que realmente se direcionam a fazer, a praticar comportamentos para o seu negócio. Que fazem acontecer, né, Marcos? Muito legal. Aí, assim, juntando então as duas coisas, né, sua apresentação aí da sua trajetória, essa abordagem que você trouxe aí do que é de fato comportamento empreendedor, conta pra gente se na sua trajetória teve alguma situação em que ter esse comportamento empreendedor fez muita diferença, algo desafiador que você viveu, que às vezes, se não fosse isso, você teria talvez até mesmo desistido ali naquele momento. Bom, são vários, né? Igual eu brinquei no bastidor, assim, você quer do mais recente ou pro mais antigo, né? Então, vamos Pode tentar contar os pegar dois para a gente aí, que a gente vamos pegar o aprende, mais, né, com isso.
Tá, vamos pegar assim um momento bem marcante para mim é quando eu estava dentro, assim, né, já na gestão da Goiabada Velha, eu tinha muito interesse de entrar no Bahamas, né, que é uma rede da nossa região. Hoje tem mais de 60 lojas, tá, em estado praticamente todo, Bahamas Mix e tal. E eu não estava conseguindo fazer a apresentação dos produtos para o diretor, para que ele pudesse conhecer isso, né? Então, eu tinha um objetivo, né? Primeiro, estabelecer um objetivo. Eu acho que isso, para o empreendedor, o sucesso é algo extremamente relevante. Você ter uma meta, né? Você saber onde você quer chegar. Naquele momento, eu estabeleci que eu queria entrar dentro do Bahamas. Era uma rede importante para nós naquele momento, uma oportunidade de crescimento. E eu tentava sempre a mesma tática, né? O gerente aqui da loja do Bahamas de Ponte Nova é um amigo meu, joga bola comigo e tal. E eu sempre tentava, através dele, levar um doce para ele e ele mandar para o comprador da rede internamente. Só que eu já fiz isso, já estava fazendo isso umas 3, 4 vezes e o doce nunca chegava, a oportunidade de conversar com o cara nunca chegava. E aí eu percebi que eu precisava mudar minha estratégia. Então, eu saí daquela forma de fazer, mudei a estratégia, fui procurar um meio de entender onde que o Bahamas estaria participando de algumas feiras, para que eu pudesse participar dessas feiras também e que o comprador pudesse me encontrar nesse momento. Então, houve uma oportunidade do governo de Minas para poder fazer feiras locais com compradores regionais, com fornecedores regionais, perdão. E aí eu me inscrevi nessa oportunidade, foi juntamente com o Sebrae, e eu fui para o Juiz de Fora numa feira que aconteceu dentro da sede do Sebrae de Juiz de Fora, e lá estava o comprador do Bahamas, onde eu tive a oportunidade de conversar com ele, e aí a partir daí a gente estabeleceu uma relação, né? Então eu agi ali para mudar, eu agi repetidamente, depois eu mudei minha estratégia para poder persistir e conseguir alcançar meu objetivo. Isso aí para mim foi algo extremamente relevante e marcante para mim, né, na minha situação. Como você pediu aí uma outra coisa mais recente, então vou colocar assim, o uso de oportunidade fora do comum. Nós estamos falando de Tecnoparque, né? O Tecnoparque é uma entidade que eu sou super suspeito para falar, que eu admiro absurdamente, já participei de várias bancas aí de pré-incubação e de incubação também. E aí um belo dia, ano passado, uma colega minha daqui de Ponte Nova me encontrou, a gente tomando uma cerveja na rua com minha esposa, ela é irmã da amiga da minha esposa, e ela falou assim: Marquinhos, eu estou querendo conversar com você porque eu estou em uma ideia de startup e a gente quer colocar esse negócio para funcionar. Eu falei: bora, vamos conversar. Aí passou um tempo, ela me ligou, falou: acho que agora a gente está pronto para fazer isso. E aí eu fui entender um pouquinho da ideia, ela me mandou uma mensagem querendo que eu mentorasse ela. E aí a gente começou a mentoria, eu fui entender um pouquinho do negócio. E aí, só para resumir, né? Hoje a gente está desenvolvendo uma metodologia, assim, a metodologia já está pronta, o aplicativo está em processo de teste. Nós vamos lançar um aplicativo aí para facilitar e contribuir com a vida dos PCDs, né? Das pessoas com portadores de deficiência. O objetivo é fazer com que isso possa realmente ser internacionalizado, fazer isso no nível mundial. E hoje eu faço parte da equipe, hoje eu estou com o equity lá dentro, peguei uma parte, porque eu acredito muito no projeto. Então, uma conversa que surgiu para ser mentoria, hoje está se tornando um negócio para mim também, de tanto aquilo que eu acredito. E por coincidência ou não, o dia 21 de setembro, que é o dia que eu nasci, é o dia do portador de deficiência. Então, muitas conexões em relação a isso para mim faz sentido. E então, aproveitar essa oportunidade fora do comum para mim aí, né? Seria aí a busca de oportunidades iniciativas, é totalmente relevante. Então, agora eu também tenho esse projeto, também estou em desenvolvimento disso, já estamos na parte de validação do aplicativo, para em breve a gente lançar. A gente vai fazer um lançamento primeiro dentro de uma cidade específica e depois eu vou fazer isso em Viçosa também, você pode ter certeza que você vai ser convidado. E vamos colocar isso no país como um todo, né? E em breve também vamos expandir isso para todo mundo. Então, duas situações diferentes de oportunidade de aplicar meus comportamentos. Então, a gente tem que estar sempre antenado, né? Eu sempre provoco os participantes de Empretec, de outras consultorias que eu faço, que oportunidade, ela passa, né? E você tem que estar preparado para poder aproveitá-la. Então, é por aí, pronto. Excelente, Marcos. Nossa, muito bom, né? É interessante, assim, que a gente viu o que é, né? Enxergou na sua trajetória também o que é ter esse comportamento empreendedor. Aí o pessoal que está assistindo, daqui a pouco podem mandar suas perguntas aí, que a gente já está caminhando aqui para uma conclusão do nosso bate-papo.
Aí, Marcos, quem está te ouvindo às vezes está pensando assim: eu tenho vontade, eu tenho alguns comportamentos, né, já mais voltados aí para o empreendedorismo, né, necessários aí para a trajetória, mas eu ainda preciso desenvolver muitas coisas. E aí, como que faz para desenvolver essas habilidades empreendedoras, esse comportamento empreendedor? Fran, show de bola, excelente colocação. E isso realmente muitas pessoas me perguntam: meus pais eles não eram empreendedores, meus pais eram servidores públicos, minha família é família muito humilde, eram funcionários e eu nunca tive oportunidade. Tem como ser empreendedor? Tem. Empreendedor é algo que está de dentro para fora, né? Essa mudança, porque comportamento é atitude. Então você pode começar a ter atitude a partir do momento que você quiser. Não é porque seu passado não te trouxe oportunidades que você precisa daqui para frente se manter do mesmo nível, né? Então eu sempre falo isso, porque a partir do momento que você tem a consciência das oportunidades do que você realmente quer, você pode se programar de maneira bem estratégica, de uma maneira bem consciente para você poder buscar isso. Hoje no mercado existem diversas soluções que podem contribuir para você poder desenvolver isso. Né, eu faço parte da equipe de facilitadores do Empretec Minas, sou credenciado a nível nacional na metodologia do Empretec Startup. Então, o Empretec ele surgiu dessa pesquisa que eu falei, né, dos comportamentos de empreendedores de sucesso, e através desse estudo foi construído aí, né, de uma maneira bem resumida, foi construído o Empretec para poder contribuir justamente para o desenvolvimento, para o treinamento desses empreendedores. Então, essa pessoa que hoje quer se desenvolver, ela tem diversas formas de fazer. No Empretec, e aí que vem a parte interessante do Empretec, que eu acho fantástico, no Empretec hoje ela atende todos os tipos de negócio, todos os perfis de empreendedor. Então, quando a gente fala de empreendedor rural, poxa, são aquelas pessoas que estão no campo, e eu convivo com vários deles, né, por conta da fábrica. Então, eu tenho a agricultura familiar, eu tenho os produtores de goiaba, eu tenho os produtores de lenha, enfim, esses produtores rurais, eles também precisam e vão ser desenvolvidos. E existe, então, o Empretec rural. O Empretec urbano, né, que é de onde tudo surgiu, ele já está aí no Brasil há mais de 30 anos, então existe o Empretec urbano. E existe o Empretec startup, para essas pessoas, para essas mentes brilhantes que vêm trabalhar sobre tecnologia e vêm desenvolver muitas tecnologias e soluções, né, para sanar todas essas dores que o mercado tem, de soluções que já existiam e que não estavam sendo tão bem resolvidas, né, vamos dizer assim. Então, o Empretec hoje trabalha, né, de maneira ativa com essas três metodologias, né? O urbano, que é o tradicional, que é aquilo que sempre foi criado, eles desmembraram isso para uma veia, vamos dizer assim, para o rural, e uma outra situação que é o Empretec Startup. Então, para aquele empreendedor que quer se desenvolver, seja no ambiente urbano, seja no ambiente rural, ou seja no ambiente tecnológico, startup, ele tem essa possibilidade de fazer o Empretec. E aí, né, Fran, só para lembrar, né, não podemos deixar de falar sobre isso, nós vamos ter o Empretec Urbano aí em Viçosa no dia 16 de junho até o dia 21, então ainda dá para fazer inscrições, a seleção começa semana que vem. Eu sei que vai ser uma turma grande, porque tem muitas pessoas interessadas, tem mais de 150 inscrições, então vai ser feita uma seleção, é preciso realmente ser feita uma seleção. Para aquelas pessoas que querem fazer o Empretec Startup, né, o Tecnopark vai repetir a dose do ano passado, e aí sim, vale a pena até comentar aí com a plateia, né, com o público, que Viçosa foi a primeira cidade do interior de Minas Gerais a trazer o Empretec Startup. Então, assim, é muita coragem do Tecnopark, da Patrícia lá do Sebrae, né? Vou mandar um abraço para ela aí também, porque realmente elas estão desbravando, né? As mulheres estão desbravando o mundo realmente. E aí, então, é um convite para quem quiser, dentro do ambiente de startup, do Tecnopark, da nossa região aí, participar do Empretec Startup, vai ser no dia 1º de outubro, né? 1º a 5 de outubro desse ano aí. Então, você tem essa possibilidade de desenvolvimento no que diz respeito aos comportamentos empreendedores, né? Tem outras soluções também, mas essas aí nós estamos canalizando a nossa energia para isso aí. Não, excelente. Inclusive, assim, Marcos, eu sou suspeita para falar também, porque eu fiz o Empretec já, né? Eu fiz o tradicional. E, assim, realmente é um ponto de virada, né? É o que você disse, né? No fim das contas, o que conta é a atitude, é o comportamento. Então, muitas vezes, né, vão ter técnicas, vai ter teoria, mas
o que você trabalha ali no Empretec é interno, né? Então, assim, é de cada um mesmo, te chama ali para autorresponsabilidade, é muito interessante. Inclusive, aqui no Parque Tecnológico, né? Hoje eu estou mais à frente da incubadora, a gente incentiva muito os empreendedores a participarem tanto do Empretec quanto de outras atividades, assim, que vai trazer essas habilidades mesmo, porque é tudo prática, né? É prática, é treino, né? Transpiração mesmo. E assim, inclusive, né, convidar a todos presentes também, né, que a gente sempre traz aqui no parque alguns eventos de networking, capacitações, a gente traz palestras, workshops. Então, estar atento também às nossas atividades, isso também com certeza, né, vai engrandecer aí os seus conhecimentos. Inclusive, semana que vem, dia 4 de junho, a gente vai ser uma primeira edição também de um novo formato de evento que a gente está fazendo, que é de rodadas de negócios, né, e várias coisas acontecendo no mesmo dia, que a gente está chamando de Business Day. Né? Vai ser dia 4 de junho, e aí a gente tem o Investor Day dentro desse dia, que já é um dia mesmo que a gente traz investidores para as empresas terem conhecimento. Né? A gente vai apresentar um novo programa que a gente está lançando aqui também, que é o Tecnofarm Acelera, um programa de aceleração de café e leite. Né? Então, por isso, a gente vai ter um workshop de gestão na pecuária leiteira, e aí vamos ter rodadas de negócios, café, assim, para a gente conversar mesmo, aproveitar. A gente fala que o que mais rico que um parque tecnológico pode oferecer é esse ambiente de sinergia, né? Onde todos, né, crescem juntos, às vezes uma pessoa tem uma solução que vai servir para o seu negócio, e esse crescimento todos juntos mesmo, né? E realmente a gente vê isso acontecendo aqui no dia a dia, e fica o convite também aí. Ô Essa Marcos, troca. aí a gente vai começar aqui, mas surgiu mais uma pergunta aqui. Deixa eu te falar. A gente está falando muito, como eu estou falando, do Parque Tecnológico, a gente citou o Sebrae. Então, assim, vamos só desmistificar uma coisa. O comportamento empreendedor, ele é só para quem quer abrir um negócio? Não. Ô, Fran, comportamento empreendedor é para aquelas pessoas que querem fazer. Pode ser um intraempreendedor. O intraempreendedor é aquela pessoa que é funcionária. Então, vou dar um exemplo seu. Você é uma intraempreendedora fortíssima, nata. Você é uma pessoa que defende com unhas e dentes o Tecnopark, te conheço um pouco e te admiro por conta de toda essa sua trajetória. E isso realmente faz diferença. Nós temos diversos servidores públicos que são intraempreendedores. São pessoas que têm dentro do vamos dizer assim, seu interior, aquela atitude empreendedora. E ser empreendedor não é a mesma coisa que ser empresário. São duas coisas diferentes. Empresário é aquela pessoa que tem um CNPJ, ela tem uma empresa, ela tem funcionários, ela tem os seus próprios ganhos e despesas. Existem empresários que não são empreendedores. São empresários que abrem e fecham a loja e está tudo bem para eles. Está tudo certo. Agora, existem empreendedores que têm empresas, ok, então eles se envolvem, engajam e buscam mais e fazem acontecer. Existem empreendedores que não têm empresa. São aqueles empreendedores que são funcionários. Tá? Então, o comportamento empreendedor, ele é da pessoa, ele não é da empresa. O comportamento das pessoas pode ser aplicado em qualquer lugar. Eu posso aplicar um comportamento empreendedor dentro da minha casa, de alguma forma. Né? Eu posso trazer isso para dentro de casa, eu posso levar isso para dentro do meu ambiente de trabalho como funcionário. Por exemplo, hoje eu dou aula no MBA da Univisosa. Então, lá eu sou um prestador de serviço, não é meu negócio. Então, eu posso utilizar os meus comportamentos empreendedores lá dentro da Univisosa. Você, como gestor aí do Tecnopark, né, da incubadora, você utiliza os seus comportamentos empreendedores aí dentro. Você estabelece metas, você faz planejamento. Então, tudo isso é importante. Então, é boa a colocação que você fez, é bom realmente a gente fazer essa desmistificação, que não é empreendedor, não tem nada a ver só com empresa, né? Ser dono de empresa. Empreendedor tem a ver com atitude, de ser resolutivo, de buscar a solução, de colocar em prática aquilo que precisa ser feito para o seu setor funcionar, para os seus funcionários, os seus liderados poderem ser bem engajados, para as metas poderem ser estabelecidas e serem alcançadas, para você saber correr riscos, você buscar as informações.
você ter uma eficiência dentro de um processo, você entregar um produto ou um serviço de qualidade. Então, são situações realmente que precisam ser diferenciadas, de fato. Excelente, excelente, Marcos. Muito obrigada. A gente está recebendo alguns feedbacks aqui. Agora eu vou começar a fazer algumas perguntas, né, dos nossos participantes aqui. Porque a produção já está avisando que nosso tempo está acabando, tá, Marcos? Tá bom, passa rápido, né, Fran? Faça muito rápido. O Alexandre de Freitas, né, da Cientec, ele está parabenizando pela sua trajetória, né, pela sua fala, e ele está perguntando assim, quais atitudes você considera mais importantes para um empreendedor? Aí ele falou, resiliência é uma, né? Inclusive você deu o exemplo de alguns momentos que você foi resiliente. Quais outras você considera importante? Fran, eu particularmente, assim, eu tenho uma definição na minha cabeça que uma coisa que o empreendedor tem que saber é onde ele quer chegar. Então, ele saber estabelecer a sua meta, ele é extremamente relevante para a sua conduta de maneira geral. Então, quando, né, igual o Alessandro, deixa eu voltar aqui. Alessandro, obrigado aí por participar, obrigado aí pela pergunta, né, um prazer enorme falar com você mais uma vez, precisando se encontrar aí, né, pessoalmente em Vitória. O que eu particularmente entendo, né, assim, respondendo agora de fato, que o empreendedor precisa saber onde que ele quer chegar. Então, ter uma meta estabelecida, clara na cabeça dele, isso vai contribuir para ele poder utilizar todos os seus comportamentos para chegar lá. Então, se ele tem uma meta, ele vai persistir, ele vai se comprometer, ele vai acordar mais cedo, ele vai dormir mais tarde, ele vai buscar mais informações para chegar naquela meta, ele vai correr riscos, porque ele precisa encontrar, né, ele precisa enfrentar aquele desafio, ele precisa entregar aquele resultado. Então, eu acho que a meta é muito importante. Uma outra coisa que eu acho que é extremamente relevante é você saber planejar. Né? Então, é o planejamento e monitoramento sistemático. E a partir do momento que eu sei onde eu quero chegar e eu posso vir a dividir um pouco as minhas tarefas, inclusive delegando, então eu vou usar a minha rede de contatos, eu posso utilizar pessoas para me ajudar a chegar nos meus objetivos, eu vou diminuir vou otimizar meus recursos, né? Não só financeiros, mas recursos de tempo e recursos de energia. Eu vou trazer mais pessoas para esse time, então eu vou também dividir um pouco as responsabilidades. Então, para não ficar assim tão extensa a resposta, eu vou colocar esses dois pontos como algo extremamente relevante para mim. Excelente. Pessoal, quiser, pode mandar as perguntas aí pelo chat, que a gente está conseguindo ver aqui. Pode perguntar. Vamos aproveitar aqui os conhecimentos do Marcos. A gente está aqui com um grupo, né, nosso de empreendedores aqui ligados ao Tecnoparque, outros também, né, de fora, e é uma alegria muito grande, né, Marcos, ter você aqui. Você tem um programa, você participa também de não é programa, É um programa. desafio empreendedor. Vamos ver que você vai me explicar o que é. O que é isso? Beleza. Então, eu fui convidado em 2020 para participar do Desafio Empreendedor, que é um programa comportamental, né, de mudança de comportamento aí, dos empreendedores. Esse é um programa que foi criado já há bastante tempo, tem mais de 15 anos no mercado. E aí, em 2020, eles me convidaram para ser um dos consultores, né? Então, muitas pessoas têm, muitos empresários têm, como eu vou dizer, muitos empresários têm boas intenções, mas falta talvez em alguns momentos orientação e direcionamento para poder canalizar todas as suas energias, né, e todos os seus recursos. Então, desde o Desafio Empreendedor, eu consigo trabalhar aí juntamente com essa metodologia que já foi criada, não é uma metodologia minha, tá? Uma metodologia que foi desenvolvida aí pelo Paulo Eustáquio, onde eu fui convidado através do Moisés. Nessa região eu aplico ela. Né? Já estou em Ubá já há algum tempo, já fiz Valadares e estou chegando em Viçosa agora para Porto. O objetivo é fazer com que o empresário, o empreendedor que tem o seu negócio ali e quer fazer um desenvolvimento maior, possa, durante 7 meses, ser direcionado a aplicar essa metodologia dentro da sua empresa, direcionado para os resultados do seu negócio. Então, o propósito é fazer com que ele tenha ali um acompanhamento de um consultor, que no caso sou eu, né, um consultor especialista,
poder engajar melhor a sua equipe, para ele poder ter uma gestão com base em números, né, tomar decisões com base em números, ter uma liderança melhor e, obviamente, ter tempo, mais tempo de qualidade para a família como um todo. Esse desafio com a vida, talvez em 7 meses, essa mudança de comportamento, falar, restaurar também desses empresários, desse nível. Você pode ser os empresários, que podem participar. Então, essa vivência e essa experiência aí de colocar o empreendedor para ser direcionado e monitorado faz com que ele aprenda também a delegar e monitorar dentro da sua equipe como um todo. Então, o desafio, bem resumidamente mesmo, tem esse propósito. São 7 meses de trabalho, né? Então, em 7 meses eu consigo contribuir com esse empresário, com esse empreendedor, para ele poder transformar essa mudança, transformar essa atitude, né, no dia a dia ali do seu negócio. Então, resumidamente, é isso. E aí a gente está com turma aberta, né, em Viçosa. A gente está abrindo a primeira turma de Viçosa, vai acontecer agora, começa no dia 1º de julho. Então, a gente está selecionando as empresas para participar. Aqueles empresários que têm cabeça aberta, né, Sandro? Tem algumas pessoas que não querem participar do processo de mudança, né? Eles querem a mudança, mas não querem mudar a si mesmos. Então, eles querem que o outro mude, culpa o funcionário, fala que o funcionário não é bom, e eu sei que todo mundo está reclamando aí de falta de mão de obra no mercado, e é uma realidade, só que a diferença é, tem aqueles que reclamam e tem aqueles que fazem alguma coisa. A nossa intenção, minha cabeça sempre o que eu posso fazer, e o que eu estou fazendo, e o que eu vou fazer para poder resolver o meu problema. Né? Eu não tenho como resolver o problema de um país como um todo, como o mundo como um todo, mas o meu problema, eu preciso ter direção, eu preciso acompanhar, eu preciso liderar, eu preciso incentivar, eu preciso estar dando incentivos, bonificações, estrutura, organização, meta, direção, e isso tudo a gente faz dentro do desafio empreendedor, entendeu? Então, quem tem cabeça aberta, quer mudar a forma de pensar e agir, o desafio empreendedor é uma boa solução, porque ela é para a sua empresa, né? Então, ela canaliza a sua energia dentro dos resultados do seu negócio. Excelente. E aí, assim, se o empreendedor entra no desafio empreendedor já tendo feito o Empretec, aí é sucesso, né? Inclusive, ele foi criado para essas pessoas que saíram com a cabeça totalmente assim, cheia de ideias, conturbado, e aí, o que eu vou fazer? A gente canalizou isso de uma forma a ser construída uma direção conjuntamente. Só que não é só para o Empretec, né? O desafio serve para todos os empresários, mesmo que não tenham participado do Empretec. Lógico, quem já fez o Empretec vai ter um pouco mais de similaridade com alguns conteúdos ou com algumas falas, mas não é especificamente para o Empretec. Claro, claro. Para o empresariado, para o empreendedor como um todo, né? Inclusive, tecnologicamente falando, a gente tem empresas de tecnologia que participam, porque mesmo startup pode participar, porque são negócios, né? Sim, são negócios, né? E precisam estar sempre em aperfeiçoamento. Então, vamos lá, o Marcos, durante a trajetória aí que você foi contando, né, da sua vida, você até citou algumas vezes, né, seu papel de liderança. Então, o André Luiz, ele fez uma pergunta voltada para isso, que é assim, Marcos, atualmente você tem quantos colaboradores à sua disposição? De que forma você lida com ociosidade no trabalho e aspectos de motivação no time? Excelente pergunta, viu, André? Confesso para você que isso aí talvez é hoje um dos grandes desafios do mercado geral, como um todo. Hoje, então, eu tenho 26 colaboradores, né, que trabalham comigo lá na fábrica. Tem lá tenho um irmão meu que trabalha dentro da área de produção, eu tenho encarregado de produção, tenho administrativo, tenho financeiro, e tenho os meus funcionários lá que ficam dentro especificamente da produção. Em 2022, a gente teve uma grande ociosidade, uma grande perda de pessoas, saíram várias pessoas ao mesmo tempo, por conta de algumas questões relacionadas à nossa região, com a questão da barragem, né, de Mariana, afetou algumas pessoas, e algumas pessoas foram favorecidas por alguns programas aí, de empresas privadas, e várias pessoas saíram. E aí a gente estava tendo muita ociosidade, muita falta mesmo, pessoas sem compromisso com nada. E aí a gente começou a buscar algumas alternativas. Uma das alternativas que eu encontrei para melhorar isso, querendo ou não, além da parte de conversa, além da parte de estar mais presente, de fazer reuniões mais constantemente e tal, a gente fez 2 ações. A primeira é fazer um incentivo para aquelas pessoas que estavam realmente cumprindo a carga horária. Legal. Então, eu coloquei um benefício, uma bonificação
para todas aquelas pessoas que cumpriam a carga horária, ou seja, quem ia trabalhar, quem estava de uniforme, quem cumpria o horário, os dias de trabalho, tinham um benefício além daquelas pessoas que não faziam isso. Ou seja, quem faltava, ela só perdia o seu dia de falta. Além disso, são direitos adquiridos, eu não tenho nenhum tipo de intenção de tirar. Mas quem ia, eu comecei a bonificar. Eu comecei, então, a favorecer essas pessoas. E falei pessoal, olha, dentro da nossa relação de trabalho, existem os seus direitos e os seus deveres. Os seus direitos é receber em dia, ter um ambiente adequado, ter uniforme e tal. E os seus deveres é vir trabalhar no horário adequado, conforme foi combinado. Mas mesmo assim, mesmo tendo essa definição clara juridicamente e dentro do cenário econômico do trabalho, eu coloquei essa bonificação. Então, eu bonifiquei todas as pessoas que vão trabalhar, até hoje isso acontece, tá? Todas as pessoas que vão trabalhar dentro daquilo que a gente colocou como limite. Ela não pode ter falta, ela tem um limite de 90% da atividade. Quem faz isso recebe um bônus. E aí, recentemente, né, a gente colocou um segundo benefício, que foi um estabelecimento de meta. Então, a gente tem uma meta tanto de venda como de produção. E com base nessa assiduidade, né, com base nessa frequência, as pessoas também ganham benefício com base naquilo que a gente bate de meta. Então, hoje, um funcionário meu, ele tem duas possibilidades de bonificação para ela poder ter ganhos melhores, né, o fato dela frequentar e não ter falta, vamos dizer assim. Só que isso são aspectos financeiros. Aí nós fizemos aspectos que não são medidos através do financeiro. Né? Primeiro todos os nossos funcionários, eles têm as datas comemorativas. Então, todo mês a gente canta parabéns para todo mundo, a gente se reúne, a gente faz uma reza, a gente faz um momento ali que é para poder valorizar o funcionário, de poder mostrar para ele que ele faz parte do time, que a meta foi alcançada, que não foi, e a gente canta parabéns para os aniversariantes do mês. Segundo, a gente procura fazer de 15 em 15 dias uma reunião com toda a equipe para que a gente possa realmente entender os gargalos e onde que estão as nossas maiores dificuldades dentro daqueles 15 dias que passou. Então, o encarregado de produção, o gestor da área, trabalha com toda a equipe, que é a parte que a gente tem maior ausência, né? Quando tínhamos, né? Hoje está quase praticamente 5% hoje em relação ao que nós tínhamos antes. Então, essas reuniões periódicas também contribuem muito. E aí, André, assim, uma outra coisa que a gente está numa discussão, se a gente vai conseguir colocar ou não, mas está fazendo um estudo financeiro para isso, se aquela pessoa que saiu da empresa, né, o funcionário saiu da empresa, e aquelas outras pessoas que estão ali dentro, se elas conseguirem dar conta do recado, será que talvez não vale a pena a gente poder bonificá-las com o salário de um outro funcionário que iria ser contratado? Ou seja, se o número de pessoas que eu tenho der conta da produção, sem eu precisar contratar mais alguém, já que esse custo dessa contratação já estaria no meu custo fixo, será que eu não posso premiar meus funcionários com esse salário? Então, isso é um estudo que a gente está fazendo para tentar ver se isso faz sentido ou não, e ver se a gente consegue ter cada vez mais pessoas lá dentro. E tem um detalhe que eu faço todo ano, eu premio 2 funcionários da empresa. O primeiro é aquele funcionário que tem um destaque feito pela diretoria, então eu como diretor, o meu irmão como diretor de produção e a encarregada de produção, e a gente tem ali uma conversa para entender quem dentro do ano se destacou. E depois uma votação por parte da equipe de quem é o destaque da equipe. Então, todo ano a gente faz uma placa bonitinha, com uma frase especificamente para essa pessoa, bem particular, bem peculiar, para essa pessoa ser destacada e ser reconhecida. Então, esse reconhecimento não é somente através de dinheiro, porque tem sim o dinheiro, mas através de um reconhecimento da empresa com uma placa simbólica que demonstra para ele a importância que ele tem. Isso tem ajudado muito a nós termos pessoas mais engajadas, pessoas mais envolvidas, querendo realmente com que a empresa possa crescer. Então, toda conquista que a gente tem, ano passado a gente ganhou um prêmio do mercado, do mercado comum, como uma das empresas de destaque no âmbito estadual. A gente já recebeu até essa indicação do SEBRAE, das melhores e maiores empresas de 2023, a gente recebeu esse prêmio. Então, poxa, é importante mostrar para eles. Hoje a gente vende para todos os estados brasileiros, mais alguns outros países, então a gente leva esse conteúdo para eles. Então a gente deixa isso muito claro, que o que nós conseguimos alcançar em termos de mercado passa literalmente mesmo pelas mãos deles.
Então eu entendo que essa comunicação, então comunicar com o funcionário, conquistas, objetivos, também faz diferença, pode fazer diferença. Marcos, muito legal. Você já está acabando entrando em um outro assunto aí que é de gestão de pessoas, que a gente com certeza vai trazer nessas lives aqui também, né? Que é muito importante também na vida empresarial aí. E aí, o nosso papo está rendendo aqui, a gente já tem algumas perguntas aqui para serem respondidas. Você tem tempo? A gente pode continuar mais um pouquinho? Então vamos lá, tá bom? Vamos continuar. O Arthur está perguntando aqui, ó, o empreendedor no campo científico tem um direcionamento em desenvolver uma base tecnológica bem fundamentada e às vezes acaba se distanciando de formas de tracionar esse negócio. Você apostaria em um ótimo plano Z ou em um progresso a partir do plano A? Ele até falou que pode ter ficado um pouquinho confuso, eu também acho, mas assim, eu quero dizer assim, se começa do pequeno, né? Eu entendi isso, assim, começa pequeno, vai plano maior. Eu gosto do plano Z ou o progresso a partir do plano A. Eu acho que tudo, no caso aí, principalmente de base científica, tecnológica, a gente tem a questão da validação das hipóteses. Você tem muitas hipóteses em mente, você tem muitas ideias, você acredita que muitas coisas acontecem. Ou pode acontecer, ou pode ter resposta, que o mercado responde, ou que a pesquisa vai te dar de resposta. Então, primeiramente, você tem que validar essas hipóteses. Definir quais são as hipóteses bem fundamentadas, e quais são as hipóteses realmente de fato que você quer validar, fazer as validações dessas hipóteses para que, com base nas respostas, você possa progredir. Não adianta nada eu pensar em plano futuro sem eu saber realmente, de fato, se as minhas hipóteses estão sendo validadas ou não. A gente trabalha até isso, a gente faz a validação realmente das hipóteses para que você possa perceber se o que você acredita ser uma dor de mercado, ser uma dor do seu cliente, ser uma dor de alguma situação específica, que ela realmente está sendo validada, que ela realmente existe. E você só tem como fazer isso através de validação. É mercado mesmo, é cliente, é fornecedor, é os stakeholders ali que estão envolvidos, você tem que ir lá buscar resolver isso. Então, primeiramente, eu parto disso aí. A partir disso aí, você vai aprendendo e vai canalizando sua energia com base nas respostas que você vai tendo. Então, daí vem a questão da prototipagem, a questão da modelagem, com base no que você iniciou. Então, assim, para eu não ficar em cima de muro, apostaria um ótimo plano Z ou um progresso a partir do plano A. Eu acredito que eu tenho que ir a partir do progresso. O progresso que o mercado te dá. Eu tenho hipóteses, eu tenho várias ideias. E aí, agora como que nós vamos fazer isso? Então, vou dar um exemplo nosso lá do PCB lá, que a gente está com a plataforma. Eu tô assim, minha boca tá coçando para poder falar mais, mas eu ainda não posso, porque não está convalidado. Já está a solução, a dor é validada, a gente então precisou validar a dor, as pessoas sentem essas dores, as pessoas querem saber informações de onde você vai levar as pessoas com quem você convive, que têm portadores de deficiência, que têm necessidades especiais. E com base nisso, a gente foi percebendo qual era a melhor tecnologia para poder sanar esse tipo de dor. Existem várias formas, o Google já oferece alguns recursos, mas a gente percebeu que precisaríamos e poderíamos ter algo mais prático e co-criativo, ou seja, co-criação. Então, a gente veio validando isso e agora a gente está realmente na parte assim, do lançamento da solução. Agora, antes de lançar, eu vou passar de novo por um processo de validação. Ou seja, a gente vai ter um grupo de pessoas, nós estamos já separando esse grupo de pessoas. Então, eu até faço aqui um convite, se você me permite, Fran, quem tem alguma necessidade especial, ou é responsável, ou conhece alguém nessa situação que queira, se disponibilize a testar um aplicativo para a gente, pode mandar um contato para mim no meu Instagram, no meu LinkedIn, é Marcos Mol, conforme está no meu nome, porque a gente precisa de pessoas para poder testar o aplicativo antes dele ir para o mercado. Então, a gente, de novo, vai fazer uma validação. Então, o processo de validação ele é constante. Assim, de certa maneira, é eterno, porque toda inovação que você faz, você precisa validar se aquilo ali que você pensa, que está na sua concepção, se para o mercado faz sentido. Se fizer para o mercado sentido, você vai ter resposta. Aí você vai direcionando os seus esforços, as suas energias, com base no que você está recebendo de retorno, no aprendizado que você tem com as validações. Arthur, não sei se eu consegui te responder, mas se você puder aí, só me dá um toque se deu para responder ou não. Mas eu acredito que é por aí que tem que funcionar, sabe? Não, bom demais.
Ô Marcos, agora para a gente ir caminhando para o fim aqui, a gente recebeu algumas perguntas, eu estou percebendo que algumas às vezes não teve afinidade com o nosso tema de hoje. O que que nós vamos fazer, tá, pessoal que fez as perguntas? A gente vai usar essas perguntas para os nossos próximos temas, né? E aí a gente já está finalizando aqui, aí eu gostaria de trouxe alguns feedbacks aqui também, né? Igual uma professora, que é a professora Marilane, ela falou que é, né, ela está com dificuldade de assistir a live aqui por conta da internet, mas ela gostaria de dizer sobre a importância de que nós, professores, discutirmos em sala de aula sobre o tema de empreendedorismo. Precisamos desenvolver esse comportamento em todas as áreas. Então, validando um pouco do que a gente conversou aqui, né? A Kelly também agradecendo aqui, parabéns e muito obrigada por compartilhar sua trajetória e informações tão importantes para quem deseja empreender, né? Aí as outras perguntas a gente vai fazer isso, de utilizar para próximas lives. E aí, para fechar, gostaria de trazer aqui a pergunta da Thaís. Quais ferramentas que você indica para facilitar o dia a dia do empreendedor? Né? A gente falou um pouquinho sobre o desenvolvimento das habilidades, mas você usa alguma ferramenta? Daria essa dica aí para o pessoal que está com a gente. Beleza. Vou falar sobre dois aspectos. Primeiro, sobre uma situação que muitos empreendedores falam comigo, sobre tempo. Ah, trabalho demais, não vejo o dia passar, fico rodando pratinho ali para um lado, para o outro, me sinto na obrigação de sempre estar sendo produtivo, não tem tempo para a família, enfim, várias coisas que são aspectos que eu vejo no dia a dia e são relevantes. Para isso, um planejamento do dia seguinte é uma excelente alternativa para você poder otimizar melhor o seu tempo e ter consciência das coisas que você vai fazer. Não é uma prática comum, mas quem se habilita a fazer a prática e insiste nela, persiste nela, adquire hábitos fantásticos e adquire vantagens fantásticas no decorrer do tempo. Então, uma das minhas clientes, até sempre falo o nome dela, que é a Andressa, lá da Matos de Lopes, em Rio Branco. Quando eu comecei o trabalho de desafio empreendedor lá, ela é uma gestora, a empresa tem mais de 30 anos, tem mais de 100 funcionários, é referência em imóveis no país. Ela falou assim, Marcos, eu não tenho tempo para nada, não sei o que e tal. No quinto encontro, já no quinto mês de trabalho, ela falou assim, Marcos, agora eu já tenho tempo, já vou para a produção, eu já converso com todo mundo, já faço reunião. E aí o que a gente falou se você não se organizar e pensar antes no que você precisa fazer amanhã, você sempre vai apagar incêndio. Então, a primeira coisa, Thaís, seria, no caso, fazer um planejamento das suas atividades diárias. Tá? Isso vai te ajudar muito para você, no dia a dia do seu empreendedor, saber o que você precisa fazer. Segundo, aí já é um pouco mais no âmbito mensal, vamos colocar assim, é de uma maneira bem prática, tá? O que dentro de uma empresa você tem como objetivo para aquele mês? Qual que é a sua meta de conquista, de venda, de produção, de faturamento, enfim, qual que é o seu indicador, a tarefa de grande porte, né? O grande objetivo, a grande meta, sem entrar no mérito aqui de objetivo, meta conceitual, de forma conceitual, só um ponto a ser alcançado dentro de um mês. E dentro desse mês, se você conseguir, e o objetivo seria esse, é fazer uma reunião com as pessoas que são responsáveis pela execução e pela gestão desse seu negócio, você vir a desenvolver quais são os planos de ação, quais são as ações, então é desenvolver um plano de ação com ações estabelecidas para os responsáveis e com prazos definidos. E uma pessoa, aí o gestor, ser o responsável por monitorar todas essas ações. Se você faz isso de uma maneira recorrente, então vamos lá, você individualmente está programando seu dia para o dia seguinte, você já está conseguindo ter consciência das suas ações, estabelecendo prioridades para a sua vida pessoal e prioridades para a sua família. A gente precisa desse tripé muito bem construído, tá? É a nossa vida, a gente precisa viver isso. E se eu, dentro do meu mês, dentro da minha empresa, consigo estabelecer o meu objetivo mensal e com essas ações definidas, alguém precisa monitorar isso durante o mês. Se você faz isso de uma maneira prática, você pode ter certeza que o seu resultado vai ser cada vez melhor, cada vez mais aperfeiçoado, cada vez mais desenvolvido para chegar onde você quer. Marcos, excelentes colocações, muito. Pode falar. Vou completar, porque eu vi aqui a pergunta dela de novo e ela fala sobre ferramentas. Eu não sou muito de falar sobre ferramentas, porque ferramentas elas nascem todos os meses, que ela acabou de falar com as ferramentas aqui. É verdade.
Está as sempre ferramentas elas atualizando. são inúmeras, né? Se a gente for analisar, vamos colocar assim, uma forma muito, muito prática de colocar aí sobre divulgação, publicidade, propaganda do seu negócio. Antigamente as ferramentas, né? Vamos dizer, os meios, tem o rádio, panfletagem, carro de som. Hoje você tem LinkedIn, hoje você tem Instagram, hoje você tem Google Ads, hoje você tem X, você tem um monte de possibilidades. Então, Marcos, eu trabalho muito mais os meus comportamentos e saber utilizá-los do que necessariamente desenvolver-me em cada ferramenta. Porque talvez eu não sou bom, por exemplo, Marcos, não sou bom em operacionalização, mas eu tenho alguém que tem que ser bom para isso. E para essa pessoa ser boa, aí ela vai utilizar uma ferramenta, ela vai utilizar um RP, ela vai utilizar um CRM, e aí a busca dessa ferramenta, a ferramenta de um planejamento diário, pode ser pelo Trello? Pode ser pelo Trello. Algumas pessoas gostam do Trello. Mas se eu falo isso com uma pessoa do ambiente rural, que não tem essa tecnologia tão aplicada na vida dela, eu prejudico o aprendizado dela, eu prejudico a prática dela. Então, eu prefiro impulsionar as pessoas para perceber que o comportamento dela pode fazer diferença do que ela ficar literalmente presa a uma ferramenta específica. Porque a ferramenta ela vai mudar. Hoje nós temos a IA hoje aí, que é algo assim, mais do que presente dentro da nossa vida. Então, a ferramenta de inteligência artificial, o chat GPT, é extremamente relevante para a gente poder usar. Agora, se eu tenho um comportamento, eu uso o chat GPT, eu uso o Instagram, eu uso o Google Ads, eu uso várias outras ferramentas. Então, assim, Thaís, eu particularmente prefiro falar mais de comportamento do que propriamente mesmo de ferramentas. Tá? Só para deixar bem claro e diferenciar isso. Não, excelente, Marcos. Muito obrigada. Peraí que eu me perdi aqui um pouquinho. O pessoal aqui que mandou perguntas, né? O Fábio, Matias, Emerson, Fernando, falando que chegou aqui agora. Thaís, né? Muito obrigado, pessoal, pela interação, pela participação. Nós vamos pegar essas perguntas. E aí, quem perdeu a live de hoje, já fica atento aqui no nosso LinkedIn do Parque, a gente divulga pelo Instagram também. Nós vamos fazer outras lives com outros temas. Agora vai ser uma atividade recorrente nossa aqui, né? Justamente nessa disseminação de conhecimento, que é uma das nossas missões aqui no Parque Tecnológico também. Quem não conhece o parque fisicamente, estiver em Viçosa, na região, pode marcar uma visita com a gente aqui no Tecnoparque de Portas Abertas. Né? É só entrar em contato com a gente, tem nossos contatos aí no Instagram, no LinkedIn, é Tecnoparque UFV, tá? Que é nosso endereço aí, nosso arroba, arroba Tecnoparque UFV. Tá bom? E aí, Marcos, você até falou aí respondendo para alguém, mas se você quiser já deixar seus contatos também, como que faz para te acompanhar, para saber dessas oportunidades que você está trazendo aí? Beleza, Fran. Primeiro, assim, queria mais uma vez parabenizá-la por essa iniciativa que vocês, o Tecnoparque, estão fazendo de criar essas lives, esses conteúdos. Muitas vezes, né, as lives são realizadas de noite para poder, entre aspas, aproveitar o tempo ocioso aí de algumas pessoas, mas eu acredito que a live dentro do ambiente, horário comercial, isso é um trabalho, né? E eu falo Sim. muito com as pessoas que pararem, pensar, planejar, é trabalhar. A gente não trabalha só fazendo, a gente trabalha pensando. E pensar é um trabalho, e é importante ter isso. Então, parabéns aí pela atitude, parabéns aí pela iniciativa do Tecnoparque. Fiquei realmente muito lisonjeado com o convite de ser a primeira pessoa a participar disso. Né? Espero poder estar em alguns outros momentos. Estou sempre à disposição, você sabe disso, né? Sempre que eu posso, estou sempre disponível para vocês. Reforço o convite para quem não conhece o parque, vai conhecer o parque, vocês vão se encantar. É uma energia surreal, é um ambiente extremamente. Você respira inovação, você respira network, você respira colaboração. Então, isso é extremamente relevante em qualquer tipo de ambiente, não só no ambiente tecnológico, mas no ambiente empresarial como um todo. Tá? Então, realmente, né, apesar de eu não estar lá todo dia, mas eu reforço realmente porque eu sou encantado por esse lugar. Sobre os meus contatos, igual eu falei, né, meu nome está aí embaixo, Marcos Moll, tanto no LinkedIn como no Instagram. Então, são hoje os principais meios mais fáceis, né, de contactar comigo. Pode ficar à vontade de mencionar, me chamar no lá, tem meus contatos, meu telefone, para poder trocar ideia, bater papo, perguntar. Estou sempre disponível, estou sempre à disposição. E estou aí construindo sempre algum conteúdo que possa contribuir realmente de maneira efetiva com algumas pessoas, né? Eu tenho isso muito dentro de mim, eu adoro isso. Ontem eu estava conversando com um cara em Viçosa apresentando um desafio, eu falei, cara, eu saio da minha casa, deixo os meus filhos, deixo minha família, não é porque eu vou atrás de dinheiro, não, eu vou atrás de realização pessoal, porque eu gosto disso.
eu gosto de estar nesse ambiente, eu gosto de falar sobre isso, eu gosto de ver a outra pessoa evoluir. Isso me alimenta, isso me abastece. Então, acho que Muito isso aí bom. faz sentido para mim. E aí, todo mundo que quiser pode ficar à vontade para entrar em contato, que eu vou responder todo mundo, talvez não de forma imediata, mas todo mundo tem sempre as minhas respostas, tá bom? Obrigado, então. Excelente. Não, bom demais. Então, só para a gente fechar, né? Hoje a gente falou então sobre comportamento empreendedor, atitudes aí para o sucesso empresarial e pessoal, como nós percebemos aqui hoje, né? E aí, fechando aqui com o comentário do Mauro Machado, que ele deixou aqui, que eu achei bem interessante, que ele juntou as duas coisas, né? Ele falou: excelente colocação, Marcos. Eu sou da área de TI, sempre fui mais de ferramentas. Mas quando comecei a fazer uma melhor gestão de comportamentos, ao unir ambos, consegui aumentar a produtividade. Perfeito, né? Ok? Excelente aí. Pessoal, muito obrigada a todos que mandaram aí mensagens no chat pela interação e fiquem atentos, em breve teremos outras lives aí, tá bom? Bom dia a todos, excelente dia de trabalho.